por um primeiro sentido, sobretudo para quem está aqui, como eu, fazendo a homilia, porque Jesus já explica. Esse é o evangelho em que Jesus mesmo já diz o que ele acabou, de dizer em forma de história, de parábola. Mas gostaria de me centrar, sobretudo, sobre as primeiras frases deste evangelho. Jesus estava à beira do mar da Galileia, uma multidão ao seu redor começa a comprimir Jesus. Me parece que esta multidão é daqueles que querem escutar a palavra, daqueles que têm desejo da palavra, daqueles que se põem aos pés do Senhor, parece que procura com desejo dele. Mas Jesus coloca-se logo de imediato sobre uma barca. E o interessante deste evangelho é, sobretudo, de alguma forma, a narrativa de Mateus. Quando Jesus sobe a barca, mas parece que só compreende a parábola quem está dentro da barca, não quem está fora da barca. Ele só explica a parábola para quem está dentro da barca, ele só explica a parábola para os 12. Daqui, meus irmãos, já temos uma primeira compreensão. Se há um lugar para entendermos a parábola, se há um lugar para entendermos a palavra, é na igreja. É na barca, não é longe dela. É dentro da barca, é dentro da igreja que os discípulos, que nós podemos compreender esta palavra e fazer desta palavra fruto. Logo, o primeiro grande terreno para entendermos a palavra, para que ela não se perca, é dentro da igreja. Mas, se há um lugar privilegiado para esta palavra dar frutos, é dentro de nós. Por isso que a primeira leitura de hoje, tirada de 2 Samuel, no capítulo 7, nos dizia que Davi queria construir uma casa para Deus. Mas Deus disse, eu não habitarei em templos de cedro. Se há um lugar que Deus quer habitar, é em nosso coração. Ou seja, se há um lugar que a palavra de Deus quer entrar, que quer dar frutos, que quer crescer, um lugar que a graça de Deus quer desenvolver, não é em outro lugar, senão em nós. Mas esse em nós é como igreja, é como comunidade, e não distante dela. Daí, meus irmãos e minhas irmãs, a escuta desta palavra. Se nós já estamos aqui dentro, há uma forma de compreender esta palavra. Daí podemos entender que escuta tem 3 sentidos. Primeiro, a escuta é compreensão. A pergunta que eu faço é, qual é o grau da nossa compreensão sobre a palavra de Deus? Temos, de fato, às vezes, chegado à igreja com uma certa distração, com uma certa dispersão. Como temos chegado aqui para escutar esta palavra? Temos, de fato, mais nos preocupado com as coisas do mundo e por isso a palavra que nós acabamos de escutar, ela sufoca, ela não cresce, ela não se desenvolve, e portanto, é como quase que Deus está falando e a gente não está nem aí? Ou temos vindo à missa, à igreja, à comunidade? Como tem sido esta recepção da palavra? E daqui, meus irmãos, vem a segunda compreensão da escuta. Porque aquele que escuta, isso é unânime nas Sagradas Escrituras, aquele que escuta, põe em prática. São Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 4, ele diz o seguinte: não sejais meros ouvintes da palavra, homens e mulheres distraídos, como se Deus estivesse falando e você não estivesse nem aí. Mas sejais atento à palavra e ponhais em prática aquilo que ouvis. Portanto, meus irmãos, o segundo sentido é, uma vez que nós, na igreja, abertos à palavra, escutando a palavra, compreendendo-a, estamos abertos, portanto, e disponíveis a vivê-la. E vivê-la segundo uma terceira perspectiva dessa escuta, é vivê-la diante de um alguém. Porque se há alguém para escutar, há alguém para falar. E é Deus quem nos fala. Sempre que vamos à igreja, não é outra pessoa quem nos fala.
não é o padre que nos fala. Se há um leitor aqui, é Cristo. Se há um pregador aqui, é Cristo. Se há alguém que distribui a palavra feita carne e nós a comungaremos, é Cristo, não é outro. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, temos sido superficiais diante da palavra, temos sido negligentes em relação à palavra, são os terrenos. Temos deixado a palavra à beira da nossa vida, à beira do caminho, como tem sido o cultivo da nossa vida espiritual. São Francisco de Sales é desses santos que nos ensinam a viver a espiritualidade. Há 2 livros magníficos de São Francisco de Sales, que eu diria com absoluta certeza que pelo menos um todos deveriam ler. É um livro chamado Filoteia. O título deste livro é Introdução à Vida Devota, Introdução à Vida Espiritual, Introdução à Vida no Espírito, Introdução à Vida em Cristo. Em resumo, seria isso. E em Filoteia, meus irmãos e minhas irmãs, São Francisco de Sales nos dá um caminho de meditação magnífico. Ele medita sobre o amor a Deus, ele medita sobre a morte, ele medita sobre o céu, ele medita sobre o inferno, ele medita sobre o purgatório, ele medita sobre como está a nossa relação com Deus, a vida espiritual. E há um exemplo da vida de São Francisco de Sales que eu gosto muito e que nos mostra o que é um homem espiritual. São Francisco de Sales, como nós sabemos, ele era um sacerdote que gostava muito de fato, de ser diretor espiritual, ou seja, diretor de almas. Mas chegou um período da vida de São Francisco de Sales que ele é eleito bispo. E na mesa em que ele atendia as pessoas, ele todas as vezes ficava com a mão dele, embaixo da mesa. Como que, de fato, coçando a mesa. São Francisco de Sales, ele era um colérico, ele tinha um temperamento, assim, explosivo. Bateu, levou. Esse era São Francisco de Sales. Não era muito diferente da gente, não, é um santo. Um santo é de carne e osso. E ele tinha essa característica, ele pedia sempre a Deus uma graça, a graça da mansidão de coração. Mas sabe como é que São Francisco de Sales conseguiu superar este temperamento dele, de fato, reativo e um tanto quanto impulsivo? Coçando a mesa. Quando as pessoas chegavam para ele atender, quando ele não gostava muito do assunto, ou quando ele, queria rebater, ele começava a mexer embaixo da mesa, coçando a mesa, e dizia: Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. De fato, depois que aquele bispo morreu, São Francisco de Sales foi, de fato, mexer. As pessoas foram mexer, como é muito comum depois da morte, nas coisas da pessoa. E notaram uma coisa, que embaixo da mesa de São Francisco de Sales estava, corroído a mesa. E em seus escritos, lá tem o testemunho de que ele pedia sempre a Jesus a mansidão de coração. Porque ele sabia que se em algum momento ele dissesse alguma coisa de forma reativa, ele iria machucar alguém, poderia ser mal interpretado, mas ele era um bispo, e como bispo, ele deveria conduzir as almas. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, somos cada um de nós. A palavra de Deus é esta palavra de salvação, de vida, de transformação, que quer, de fato, cair em nossa existência. É preciso a compreensão, a abertura, a disponibilidade. E uma vez que nós fazemos com que esta palavra caia em nós e abertos a ela, podemos viver a vida do Espírito, que nada mais é do que a busca de fazer a vontade de Deus. Que São Francisco de Sales hoje nos ensine a, uma vez abertos a essa palavra, abertos à graça, que esta graça possa produzir os frutos e os efeitos para o qual ela foi enviada. E que nunca aconteça em nossa vida
que pela dispersão, a superficialidade ou até mesmo a ignorância desta palavra, Deus não realize em nós aquilo que Ele quer. Assim seja.